em organismos pluricelulares primitivos, como é o caso, por exemplo, da esponja do mar, que eu estou mostrando aqui embaixo para você. Né? Os poríferos, esponjas do mar, também fazem a respiração por difusão simples. Tá? E organismos aqui, as trocas gasosas por difusão simples. E eu tenho organismos aqui como protozoários, né, bactérias, leveduras, que são fungos unicelulares, fazendo essa troca também por difusão. Né? Então, o nível mais simples de se fazer o processo é por difusão simples. Tá? Bom, dando continuidade, a gente pode ter o que nós chamamos de uma respiração cutânea direta e uma respiração cutânea indireta. No caso da respiração, é importante entender, né, que respiração cutânea remete a cutis, e cutis vai ser o quê? Vai ser pele, tegumento, né, revestimento externo. E aí, nesse caso, eu tenho um processo que vai se dar da seguinte forma. A troca gasosa ela vai ocorrer onde o gás oxigênio vai atravessar o revestimento, vai atravessar a pele e vai chegar diretamente até as células que necessitam desse oxigênio. Por isso que é uma cutânea direta. Não vai passar por nenhum outro tipo de sistema para poder fazer isso. Então, numa cutânea direta, né, os gases atravessam a pele e chegam diretamente até as células. Um outro aspecto importante para se falar em relação à cutânea é que qualquer tipo de respiração cutânea vai necessitar de um tecido de revestimento simples. Um tecido de revestimento que apresente uma única camada de células. E essa única camada de células, essa pele, esse tegumento, ele tem que estar constantemente úmido, porque é exatamente essa umidade que permite a aderência do gás e permite que esse gás, então, atravesse essa pele. Então, sempre que se falar de uma respiração cutânea, você tem que botar na cabeça que está ligado a um tecido simples, né? Não necessariamente um tecido epitelial, mas vai ser um tecido formado por apenas uma camada de células, permitindo, então, que aconteça essa troca gasosa com maior eficiência. Então, nesse caso, eu estou falando de uma cutânea direta. E falando de cutânea direta, eu tenho aqui quinidários, como é o caso da água viva, como é o caso... Deixa eu permitir aqui, calma aí. Como é o caso da água viva, como é o caso da anêmona do mar, dos corais de uma maneira geral, né? Todos esses organismos são quinidários e fazem essa cutânea direta. Vermes plateumintos, como é o caso aqui sendo representado a solitária, né? E aqui uma planária, que é uma planária terrestre, né? Esse outro que eu tinha mostrado anteriormente aqui, ó, é uma planária também terrestre, né? Mas de locais mais úmidos, certo? E isso aqui também é uma planária terrestre. E em organismos que são os nemateumintos. Então, em nemateumintos, eu também vou observar esse processo de transporte, de respiração cutânea direta. Então, quem são os filos que apresentam a respiração cutânea direta? Quinidários, plateumintos e nemateumintos. Água viva, solitária e, no caso dos nemateumintos, lombriga, oxiúros, né, esses vermes. Tá bom? E existe uma cutânea indireta, né, que é o que acontece com a minhoca, né, e acontece com outros organismos, que é o seguinte: esses organismos vão apresentar já um sistema circulatório. Então, o que você observa? O gás ele vai atravessar a estrutura da epiderme do animal, tá, desse tecido simples, e vai ser levado até uma circulação, e essa circulação, esse capilar, né, esse vaso sanguíneo vai então levar o oxigênio até as células. Por isso que ela é chamada de cutânea indireta. Então, basicamente, para poder diferenciar, na cutânea direta, tá, ela não necessita de um sistema circulatório, enquanto na cutânea indireta, ela vai necessitar de um sistema circulatório. Ela precisa passar por um sistema circulatório para esse sangue, então, poder chegar até as células. E, nesse caso, eu estou falando de anelídeos, né? Então, tem o exemplo aqui da sanguessuga e da minhoca, né? E os anfíbios, né? Filo, nesse caso, o anelídeo é filo anélida e o filo cordata, de maneira mais específica, a classe anfíbia, né? Vai estar ligada aí
também a essa respiração cutânea. Isso se dá por conta de uma ineficiência no sistema pulmonar, né, na respiração pulmonar dos sapos. Eles vão apresentar também uma respiração pulmonar, só que é ineficiente. Eu vou explicar isso melhor para vocês mais à frente. Bom, a gente entra então em artrópoda, tá? E quando eu falo de artrópoda, eu levo em consideração a respiração traqueal, né? E na respiração traqueal nós vamos observar também um processo que independe de um sistema circulatório, tá? Só que ele não vai acontecer pela pele, ele vai acontecer a partir de traqueídes, né? Ou simplesmente traqueias ou traquéolas, onde ao longo da estrutura do corpo, principalmente do abdômen do animal, a gente vai observar a presença de espiráculos, que são orifícios, como você está vendo aqui, ó. Nesse caso, nessa foto, ó, essas estruturas que você está vendo aqui, ó, isso aqui são espiráculos, são orifícios, né, que vão estar ligados a um canal, né, que é esse conjunto de traqueias, que vai levar esse ar diretamente até a célula. Tá? Então, nesse caso, eu estou falando de um sistema traqueal. Aí, nesse caso, a gente está falando de artrópodes, tá? E, de maneira mais específica, classe insecta, que são os insetos, quilópoda, lacraia, e diplópoda, que são os gongolos, certo? Então, nesse caso, aí, a respiração traqueal. Normalmente, quando tem um exemplo, o pessoal traz o exemplo do inseto, né? Mas é importante saber que lacraias e gongolos também vão apresentar esse tipo de respiração traqueal, e é fundamental que você entenda que ela não necessita de um sistema circulatório, tá? Então a traqueia leva o oxigênio e retira o gás carbônico diretamente das células, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma estrutura de lagarta, né? Observando os espiráculos, e agora a gente entra falando de filotraqueal. A filotraqueal também pode ser chamada de pulmões foliáceos, certo? E é um caso interessante porque ancestrais dos aracnídeos foram os primeiros organismos ou pelo menos um dos primeiros grupos de organismos a sair do ambiente aquático e vir para o ambiente terrestre. E no ambiente aquático eles apresentavam brânquias. O pulmão foliáceo, ou filotraqueia, nada mais é do que uma brânquia, tá? Que tem uma explicação para isso. Porque, por exemplo, você pode perguntar assim, Marcelo, por que hoje, por exemplo, um animal que é branquial não consegue retirar o oxigênio do ar, se lá no passado esses organismos conseguiam? Lá no passado, quando ocorreu essa transição, a disponibilidade de oxigênio no ar era muito maior do que nós temos hoje. Então, deu a possibilidade dessa estrutura que retirava o oxigênio da água passar, então, a conseguir retirar o oxigênio do ar. Tá? E dessa forma, então, quando diminui a concentração de oxigênio na atmosfera, esses organismos já haviam evoluído para poder retirar esse oxigênio. E é importante entender que essa diminuição não é um negócio que acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro, leva milhões de anos. Então, dá tempo hábil do organismo poder evoluir. Né? Então, nesse caso, quando eu falo de filotraqueia ou pulmão foliáceo, eu estou falando de sistema respiratório de aracnídeos, né? E nesse caso eu incluo aranhas, escorpiões, ácaros, né? Opiliões e por aí vai. Tá? Aqui eu tenho um esquema que mostra mais ou menos como acontece isso. Tá? Então você tem aqui o orifício, que é chamado de estigma, isso aqui está exposto para o ambiente aéreo. A filotraqueia seria essa estrutura que você está vendo aqui, uma coloração meio bege, né? E aqui eu tenho um capilar sanguíneo. Então, o que vai fazer? O ar vai entrar por aqui, vai se distender por essas ramificações que são as filotraqueias, e o capilar sanguíneo que passa por aqui acaba permitindo a troca gasosa. Lembrando sempre que para poder acontecer essa troca gasosa, há a necessidade de ter um epitélio, de ter um tecido simples, formado por apenas uma camada de células. Tá? Bom, entrando aqui em branquial, né, a gente vai observar, e tem um lance importante que vale a pena frisar, porque quando a gente fala de respiração branquial, né, a gente tem uma amplitude absurda de organismos que fazem respiração branquial.
Então, a gente vai desde os mais simples, como é o caso, por exemplo, de poliquetos, que são parentes das minhocas, né, passando aí por crustáceos, moluscos, vermes aquáticos, né, todos esses organismos vão apresentar brânquias. O que você tem que entender é que as brânquias desses organismos não vão apresentar a mesma origem biológica, por exemplo, de uma brânquia de vertebrado, de peixe, correto? Então, são brânquias, sim, vão desenvolver o processo de retirada desse oxigênio da água, tá? Mas existe uma origem embriológica diferente. Em algumas ocasiões, o processo para poder retirar é diferente, né? Vai ser diferenciado, mas esse processo você vai observar e vai acontecer. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos de brânquias, né, que são brânquias de crustáceos, né, que é a brânquia de um organismo invertebrado. Né? Então, você vai ter aqui a água entrando e as brânquias vão estar nessa região. Aqui eu tenho... só um segundo. Aqui a gente vai perceber, nesse desenho, né, essas brânquias sendo identificadas aqui na lagosta. Né? Então, ela vai estar nessa região aqui do cefalotórax dela, né? Já estudou isso. Aqui eu tenho também as brânquias sendo observadas no siri, né? Então ele abriu aqui, identificou aqui a estrutura das brânquias no siri, né? E isso aqui é bem, no siri, né? Até na lagosta mesmo, é fácil de você identificar, porque elas são bem grandes. Então você abriu ele, conseguiu abrir ele, né? Você já vê a estrutura da brânquia ali, permitindo que aconteça essa troca. Então, é um tipo de brânquia diferente que a gente observa em peixes. Né? Então, quando eu analiso o peixe, né, eu já vou perceber um processo de troca gasosa mais aprimorado, né, onde a gente vai ter aqui a estrutura de um chamado arco branquial, que é isso aqui, né, e aqui eu tenho os filamentos branquiais, certo? E aqui eu tenho as pinas branquiais, ou espinas branquiais, né, que nesse caso aqui elas não têm a função de respiração, elas têm a função de capturar o alimento. Porque quando o alimento está passando, quando ele entra pela boca do peixe, né, quando a água entra pela boca do peixe, ela vai então circular por aqui e vai ter o opérculo, no caso do peixe ósseo, a água vai circular e vai passar pelas brânquias. Só que, em algumas ocasiões, se o animal está se alimentando, né, há a possibilidade do alimento fugir por aqui. Então, essas pinas, ou espículas branquiais, ou espinas branquiais, servem meio que para poder reter e segurar o alimento que, porventura, está fugindo pela brânquia e direciona esse alimento para o tubo digestivo do animal. Tá? E aí, o que a gente observa? Você tem, né, ele aumentou isso aqui para você ver, aumentou uma estrutura dessa de filamento branquial, e você percebe aqui, ó, o sangue venoso vindo, tá vendo? E o sangue venoso, ele sempre vai fazer esse movimento. Tá? A água está passando por aqui, e o sangue venoso faz esse movimento, e quando sai por aqui, ele já sai sangue arterial. E aí tem um lance muito interessante, muito importante que acontece aqui nessas lamelas, que é o seguinte, é o que define a fisiologia da respiração branquial em peixes, né, em vertebrados, que ela é caracterizada como uma respiração que ocorre contra a corrente. Tá? Então, o sangue ele circula contra a corrente de água que está passando pelas brânquias. E isso potencializa de maneira significativa, tá, a assimilação do oxigênio. Então, olha que interessante, ó. Você tem aqui, ó, a água que está passando, quando ela entra com 100% do oxigênio presente nela. Quando ela sai com 10%. Né? Por que isso acontece? Isso está acontecendo porque, como ele é contra a corrente, o atrito é potencializado pela circulação com a água, e aí você tem a possibilidade de absorver cerca de 90% do oxigênio que está passando por ali. Então, um aspecto muito importante e preponderante quando eu falo de fisiologia de brânquias é dizer que a circulação ela é contra a corrente. Né? A circulação do sangue ocorre contra a corrente nas brânquias. Contra a corrente, como assim? Contra a corrente de água que está passando. E dessa forma, então, ela potencializa, ela maximiza esse processo de troca gasosa e obtenção do oxigênio. Tá? Em peixes ósseos, a gente vai ter o opérculo, a água vai entrar por aqui
e vai sair. E um aspecto interessante é que esse opérculo ele tem mobilidade, então ele pode fazer com que a água ele pode fazer com que aconteça uma diminuição de pressão na cavidade bucal, fazendo com que a água entre, tá? Devido a esse movimento do opérculo. E em tubarões, que são os cartilaginosos, a gente não tem isso. Por isso que se diz que o tubarão, a grande maioria dos tubarões, tem que apresentar. Só um segundo aqui para eu ver que alguém está falando alguma coisa aqui. Calma aí. Que ela teve que sair por internet, ela está muito ruim. Tranquilo, sem problema. Avisa para ela que depois ela pega alguém deve estar gravando aí, como sempre, então depois ela pega a aula gravada. Tá, beleza, Bruna, obrigado, tá? Bom, voltando para cá, por isso que se diz, então, que no caso dos tubarões, a água, o tubarão, por exemplo, ele tem que estar constantemente se movimentando, porque as fendas branquiais, elas não apresentam mobilidade, tá? Igual, por exemplo, a gente observa no opérculo. Então, o tubarão tem que estar constantemente nadando para poder fazer com que a água constantemente entre, passe pelas brânquias e dessa forma caracterize a troca gasosa. Lembrando sempre que peixes ósseos vão apresentar 5 pares de brancas, a grande maioria dos tubarões vão apresentar 5 pares de fendas branquiais, tá? E existem tubarões, né, que são tubarões que vão apresentar 6 a 7 fendas branquiais, são tubarões mais primitivos, tá? E isso vai também ser caracterizado, mas o processo de troca gasosa acaba sendo o mesmo, tá? Aqui, brincando um pouquinho com vocês, né, do famoso Procurando Nemo, e agora a gente entra em pulmonar, né, só para poder dar uma geral em relação a alguns animais, porque eu não vou falar novamente de sistema respiratório humano, porque eu já falei com vocês, a gente já vai partir para uma anatomia comparada de excretor, que eu acho que é o próximo que a apostila trabalha. Isso não, circulatório, que é o próximo que a apostila trabalha. Bom, quando eu falo de respiração pulmonar, né, a gente está falando aí, então, peixe não conta, então a gente vai estar falando de anfíbio, réptil, ave e mamífero, tá? De anfíbio até mamífero, nós vamos ter uma evolução significativa. E a evolução, ela está diretamente ligada, tá, à superfície de contato do pulmão com a estrutura do ar, né, do ar que está entrando. Porque se essa superfície de contato é pequena, obviamente a troca gasosa é pequena. Se a superfície de contato é grande, a troca gasosa, obviamente, vai ser grande. Tá? Então, quando eu analiso, por exemplo, o pulmão de anfíbios, eu observo facilmente e justifico facilmente o fato deles necessitarem de uma respiração cutânea. Né? Porque o pulmão, por exemplo, de uma salamandra, né, ela é praticamente um saco. Né? Não tem a única superfície de contato, essa aqui lateral. Quando eu analiso o pulmão do sapo, eu já percebo que existem algumas repartições aqui, ó, que fazem com que você tenha um aumento da superfície de contato para a troca gasosa. Sendo que, infelizmente, para eles, não é suficiente. Então, eles têm que suprir essa ineficiência de um sistema pulmonar rudimentar em outros tipos de respiração. Sim, outros tipos. Por quê? Porque não tem só uma respiração cutânea em anfíbios. Existem alguns pesquisadores que dizem que o anfíbio apresenta uma respiração bucal, né? Você já deve ter visto que algumas perecas quando estão coachando, né, essa estrutura aqui do papo, ela fica gigante, né? E você percebe que é uma membrana muito fininha, né? Isso, alguns pesquisadores indicam que ali naquela membrana fina está permitindo troca gasosa. Em cada coachada daquele ali está caracterizando troca gasosa, para poder subir, além da cutânea. E ainda existem alguns pesquisadores que defendem até uma respiração cloacal, porque anfíbios também apresentam cloaca, né, que é aquela estrutura, aquela cavidade comum ao sistema respiratório, comum ao sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor, né, que você observa em vários animais, né, até tem mamíferos que tem, é o caso, por exemplo, dos ornigotorríncos, vão apresentar, que vai estar ligada
a esses conceitos de processo, no caso do anfíbio, de processo respiratório, porque a mucosa também é uma mucosa simples, né, e pode permitir a troca gasosa, já que o ar pode entrar por ali. Tá? Quando eu analiso o pulmão de réptil, eu já tenho um pulmão muito mais evoluído, tá? Você já consegue perceber que existem bolsões aqui que retêm o oxigênio de maneira mais significativa no momento da respiração, potencializando essa troca gasosa. Quando eu venho para o pulmão de ave, o pulmão de ave é muito similar ao nosso pulmão. Isso quer dizer que ele vai apresentar o quê? Os alvéolos pulmonares aumentando de maneira absurda a troca gasosa, é o que a gente já tinha visto quando eu falei de sistema respiratório humano. Só que no caso das aves, nós vamos observar ainda a presença dos famosos sacos aéreos, que são estruturas que vão apresentar como finalidade permitir que o animal voe. Então, como é que esses sacos aéreos funcionam? O animal, quando vai alçar voo, ele vai inflar o pulmão, né, mais do que deveria, e parte do ar que vai para esse pulmão é direcionado para os sacos aéreos. O que acontece? Como a ave é um animal homeotérmico, a temperatura do corpo da ave é maior do que a temperatura do ambiente na grande maioria das vezes. Então, isso quer dizer que aquele ar que entra, durante pouco tempo no interior da ave, ele já fica aquecido. Ou seja, o ar aquecido ele fica mais leve. E isso permite, então, que a ave consiga alçar voo. É claro que nós vamos ter uma série de outras adaptabilidades, membros superiores transformados em asas, a presença de pena, a ausência de dente, a ausência de um sistema digestório, a ausência de um intestino grosso no sistema digestório, a ausência de bexiga no sistema excretor, tudo isso são adaptabilidades que fazem com que a ave, de fato, seja o único animal, o único animal, de fato, vertebrado apto ao voo. Tá? Ah, Marcelo, mas o morcego voa. Sim, o morcego voa. Só que o morcego, para poder voar, ele não pode estar, por exemplo, se você pega, alguém já deve ter visto isso, se o morcego está no chão, ele não consegue alçar voo do chão. Ele tem que subir alguma coisa, nem que seja no meio fio da rua para poder dali saltar e conseguir abrir a asa e voar. Por isso é que o morcego ele não alça voo, ele se joga ao voo, porque ele sempre está preso de cabeça para baixo. Correto? Então, isso é uma explicação em relação ao morcego. Tá? E aí você pode falar assim, Marcelo, mas tem aquelas raposas voadoras, e até porque aquela raposa voadora ela não é um morcego, ela não é um quiróptero, né? Ela é um parente muito mais de um cachorro do que de um morcego, né? Aquelas raposas voadoras que podem chegar a 1 metro de tamanho que existe em Madagascar. Elas também seguem o meu padrão, elas vão se jogar ao voo. Tá? E existem animais que conseguem planar, que é o caso, por exemplo, daqueles esquilos voadores, que tem aquela membrana entre os braços, né, e as pernas que conseguem planar, na verdade, voar de fato, né, adaptabilidade ao voo de fato específicas nós vamos ter somente nas aves. Tá? Saindo, então, do sistema respiratório, eu vou fechar aqui, vou interromper um pouquinho, e a gente vai entrar em sistema circulatório, fazer essa anatomia comparada em sistema circulatório. Alguma dúvida, alguma pergunta, galera aí? Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, por favor, me interrompam à vontade aí, tá? Bom, vamos então ao sistema circulatório. Vamos lá. Sistema circulatório tipo de circulação é bem simples, é bem fácil. Então, em organismos unicelulares, mais uma vez a gente vai ter a difusão, né, como fator e fenômeno crucial para que aconteça a circulação, né, em organismos unicelulares, sendo que em algumas bactérias e alguns protozoários, alguns protozoários, a gente consegue observar o fenômeno das cicloses. Né? O que são cicloses? Cicloses são movimentos circulares que nós observamos no citoplasma desses organismos, que são determinados por estruturas do citoesqueleto, principalmente filamentos de actina, tá?
que é a proteína actina. Então, quando eu falo de ciclose, eu estou falando de movimentos circulares que vão acontecer em alguns organismos unicelulares, acontece também nas células do nosso corpo, isso, e que vão permitir que aconteça essa circulação. E a difusão, né? Porque quando você tem uma substância que está em maior concentração numa região do organismo e em menor concentração noutra, a tendência dela é se difundir para essa outra região onde a concentração dela é menor. E isso faz com que aconteça a circulação. Esse deslocamento da substância permite que aconteça a circulação. E aí nós vamos ter esse processo de circulação. Não existe um sistema circulatório, tá? Mas nós vamos ter um processo de circulação acontecendo por difusão em poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Né? Então, a circulação, não existe sistema circulatório, mas a circulação em poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos vai acontecer por difusão simples. Correto? Então, é dessa maneira que a gente vai observar o processo acontecendo. Bom, em moluscos e artrópodes, nós vamos ter o que nós chamamos de uma circulação aberta. Tá? Então, o que é uma circulação aberta? É uma circulação, vale a pena notar, é uma circulação que vai acontecer parcialmente no interior de vasos sanguíneos. Tá? Então, uma circulação aberta é aquela que ocorre parcialmente no interior de vasos sanguíneos. Como assim, Marcelo? Geralmente o animal vai apresentar um vaso sanguíneo dorsal, tá? E esse vaso sanguíneo dorsal, ele vai desembocar em ambos os lados na cavidade abdominal do artrópode, por exemplo, que é o caso mais clássico, né, que nós chamamos de hemocele. Lembrando que no caso dos artrópodes, a gente não vai ter um sangue circulando, né? A gente tem a hemolinfa, já que por conta lá daquele sistema traqueal que eu falei com vocês quando eu falei de respiratório, né, o oxigênio ele vai diretamente até a célula. Então não cai na circulação, não cai no sistema circulatório. Por esse motivo, não há necessidade de se ter um pigmento circulatório. Correto? Então, o sangue do artrópode, o sangue de um inseto, principalmente de um inseto, ele vai ser um sangue, no caso, principalmente dos insetos, ele vai ser um sangue sem pigmentação, né? Caso que já não acontece quando eu observo, por exemplo, crustáceos. Nos crustáceos, nós já vamos ter um pigmento respiratório que não é a hemoglobina, mas recebe um nome similar, que é hemocianina, né, que é um pigmento, enquanto a hemoglobina é um pigmento que apresenta como principal íon formador o ferro, a hemocianina apresenta como principal pigmento formador o cobre. Por isso que ele vai ter uma coloração azulada, certo? Então, nesse caso, pois não? Não apresentei, desculpa, gente. Essa cabeça de vento aqui desse careca. Ah, meu Deus do céu, foi mal, gente. Desculpa, eu abri. Vamos lá, mas não tinha feito muito desenho, não. Na verdade, eu tinha só comentado mesmo o que eu estava falando, né? Então, pois não. Tá bom, sem problema. É só assistir a aula depois, tá? Bom, então, meus queridos, desculpa aí. Só recapitulando, porque na verdade não tinha nenhum desenho, eu só mencionei o que eu estou mostrando aqui nesses slides. Então, recapitulando, porque não estava apresentando, desculpa. Unicelulares são cicloses, que são os movimentos circulares do citoplasma que acontecem em organismos unicelulares e determinados por fibras de actina, né? E a difusão. No caso de organismos pluricelulares, a difusão também é observada em porífero, quinidário, plateuminto e nemateuminto. Tá? Vindo para cá agora, onde que eu estava falando de circulação aberta. Então, como eu estava comentando, em artrópodes a gente não tem um sistema circulatório, ou melhor, a gente não tem uma presença de pigmento circulatório, né, porque o sistema respiratório deles é traqueal e leva o oxigênio diretamente até a célula. Tá? E quando eu falo de um organismo que é um organismo
crustácea, já vai ser aberta também, só que vai apresentar um pigmento respiratório, que é a hemocianina, que tem como base o íon de cobre, e por esse motivo ela vai ter a coloração meio que azulada, tá? Então, isso é uma circulação aberta. Então, ela acontece parcialmente no interior de vaso sanguíneo. Então, vai ocorrer de maneira dorsal, né? Vai jogar nessa cavidade que é a hemocele, vai banhar, oxigenar e vai ser recolhido pelo outro lado, né, desse canal, desse vaso sanguíneo. Então, circulação aberta é aquela que ocorre parcialmente no interior de um vaso sanguíneo. Circulação fechada é aquela que ocorre totalmente no interior de um vaso sanguíneo. E aí, nós vamos ter dois grupos principais, que serão anelídeos e os cordados, como nós. Só que no anelídeo, a gente vai ter uma circulação fechada que eu chamo de simples, né? Porque ela não tem a complexidade que nós temos de ramificação de vasos sanguíneos como nós temos. Tá? Então, praticamente, no anelídeo, você vai ter um vaso dorsal, um vaso ventral, tá? E esses dois vasos, dorsal e ventral, vão estar ligados a 5 cavidades, né, que alguns pesquisadores e os livros mesmo chamam de 5 corações, né? Só que aí o cara fala assim, pô, 5 coração, aí o cara visualiza 5 corações igual o nosso batendo no interior do anelídeo. Não tem nada a ver, não é isso. Na verdade, são 5 cavidades, tá, que não chegam nem a ter uma pulsação própria, tá? Mas quando a musculatura do animal se desloca no movimento do animal, né, quem já viu uma minhoca aí se movimentando consegue ver isso, percebe que esse sangue vai ser, na região onde que tem, que é a região anterior do corpo, onde tem essas 5 cavidades, esses 5 corações, né, você vai perceber que acontece uma compressão da musculatura quando o animal se desloca, quando o animal se movimenta. E essa contração vai fazer com que o sangue, então, circule nesses dois vasos, que é o vaso dorsal e o vaso ventral. Por isso que eu costumo dizer que ela é uma circulação fechada, sim, ocorre totalmente no interior de vasos sanguíneos, sendo que ela é simples. Tá? No caso dos cordados, nós vamos ter uma circulação fechada bem desenvolvida, ocorre totalmente no interior de vasos sanguíneos, só que ele é bem mais complexo, que é o que a gente vai ver e definir daqui a pouco. E existe um sistema misto em equinodermata, que ele vai ter, na verdade, uma infinidade de funções, né, que é o que nós chamamos de sistema ambulacrário ou ambulacral. O sistema ambulacrário ou ambulacral, ele também pode ser chamado de sistema hidrovascular, ele acaba exercendo função de sistema circulatório, sistema excretor, sistema locomotor, tá? Então, tudo isso é característica desse sistema misto, que é chamado também de sistema ambulacrário, que a gente observa em equinodermata. Então, a circulação desses organismos vai acontecer por conta desse sistema. Encordado, como eu falei anteriormente, ela vai ser fechada e desenvolvida. Tá? Só um detalhe, que é o seguinte, encordados, né, a gente vai ter aí, então, diferenciações, que eu vou falar assim, rapidamente, do coração de peixes até o coração nosso de mamífero. Nosso, a gente já sabe que são 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos, mas quando eu analiso, por exemplo, peixe, eu vou perceber que existe apenas 2 cavidades. Então, eu falo que ele é bicavitário, com um átrio e um ventrículo. A circulação é simples, porque passa apenas uma vez pelo coração, e ela é completa porque não tem mistura de sangue no coração. Coração de peixes só circula sangue venoso. Tá? Então, é o que você observa aqui, ó. Ele é oxigenado nas brânquias, vem arterial, troca gasosa no corpo, se torna venoso, vem para o coração, átrio, ventrículo, sai venoso e vai para as brânquias. Então, no coração de anfíbios só circula sangue venoso. Eu tenho aqui mais um esquema mostrando mais ou menos como é que acontece, né? Então, o sangue que está saindo aqui venoso passa pelas brânquias, é oxigenado, vai para o corpo, né, e retorna por aqui venoso, passando apenas sangue. Outro nome que é interessante que aparece aí é o termo Gelras, né, para exemplificar e nomear
brânquias. As brânquias também podem ser chamadas de guelras, que a gente está falando lá de respiração. Bom, em anfíbios, nós vamos ter um coração que é tricavitário, 2 átrios e um ventrículo, tá? Sendo que, nesse caso, a gente já vai ter uma circulação dupla. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o sangue passa 2 vezes pelo coração, tá? Sendo que ela é incompleta, já que o sangue venoso que está vindo do átrio direito e o sangue arterial que está vindo do átrio esquerdo se misturam nesse único ventrículo que a gente está vendo aqui. Tá? Então, nesse caso, 3 cavidades, ele é tricavitário. Tá? Aqui eu mostro exatamente essa circulação acontecendo. Então, ó, sai daqui do ventrículo, vai para o pulmão, volta para cá, coração, corpo, coração, pulmão, coração, corpo. Então, você percebe que ele passa 2 vezes pelo coração. Por isso que ele é duplo. Tá? É aquilo que a gente já tinha visto quando eu falei de ser humano. E aqui eu entro falando de um coração de réptil. Né? O coração de réptil ele é tetracavitário, então a gente vai perceber nitidamente 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que existem 2 tipos de corações em répteis. Tá? Vai existir o coração que não apresenta uma separação íntegra do lado direito em relação ao lado esquerdo. Tá? Então nós vamos ter o septo cardíaco incompleto, e esse septo cardíaco incompleto, nesse tipo de coração aqui, recebe o nome de septo de Sabatier. Por esse motivo, nesses répteis que apresentam esse tipo de coração, nós vamos ter uma circulação dupla e incompleta, porque está acontecendo mistura de sangue. Tá? Bom, quem são os répteis que vão apresentar esse tipo de coração? Todos os répteis, com exceção dos crocodilianos. Então, quando eu falo todos os répteis, eu estou falando de quem? Eu estou falando de quelônios, tá? Que são tartaruga, cágado, jabuti. Eu estou falando de esquamata, né? Onde eu entro os escamados, que são cobras e lagartos, tá? E rincocéfala, que é um grupo muito primitivo que entra o tuatara, que é uma ordem muito primitiva que entra o tuatara, tá? Que é um tipo de, podemos dizer, uma iguana em miniatura, tá? Pequena, um pouquinho maior do que um calangozinho desse que a gente vê na pedra, nas pedras em rocha, na rua, né? Então, todos os répteis apresentam esse tipo de coração, tá? Com exceção dos crocodilianos, que vai apresentar o coração com o septo cardíaco íntegro, separando totalmente o lado direito do lado esquerdo do coração. Só tem um detalhe nesse caso aí. Pois não? Dá licença rapidinho, desculpa atrapalhar. O Tarcísio pediu para o senhor aceitar ele, porque ele saiu sem querer. Deixa eu ver se... É que não está aparecendo aqui para mim, não. Beleza, dele, não. Vou usar ele. Fala aquilo que eu te falei. Manda ele sair do meeting e entrar de novo. Entendeu? Que aí, de repente, ele pede aqui e aí vai entrar. Bom, nesse caso é um coração de crocodiliano, só que mesmo tendo o septo cardíaco íntegro aqui, separando o lado direito do lado esquerdo, você vai observar que acontece aí na mistura de sangue. Então, continua sendo uma circulação dupla e incompleta. A mistura de sangue vai acontecer aqui na região conhecida como forame de Panizza, ou Panizza, tá? Que é onde você tem um contato entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, e dessa forma, então, vai acontecer uma mistura de sangue nessa região. Tá? Mostrando mais uma vez um desenho, aí agora um pouquinho mais complexo, dos 2 tipos de coração. Aqui eu tenho o coração do restante dos répteis, com o septo de Sabatier aqui não íntegro, né? E aqui eu tenho o coração de crocodiliano, com o septo de Sabatier íntegro, né? O septo cardíaco separando totalmente, mais o forame de Panizza, permitindo que aconteça mistura de sangue aqui. Tá? E coração de ave e de mamífero, nós já trabalhamos, vai ser tetracavitário, né? 2 átrios e 2 ventrículos, uma circulação dupla, passando 2 vezes pelo coração, e
uma circulação completa, já que em aves e mamíferos é o único grupo de vertebrados, são os únicos grupos de vertebrados, aves e mamíferos, que não vamos observar mistura de sangue em nenhum momento. Tá? Então, nesse caso, aves e mamíferos, a gente observa aí a ausência de mistura de sangue. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, galera? Perguntas, dúvidas? Tranquilo aí? Não, tá tudo certo. Beleza? Então vamos dar continuidade e vamos falar agora, vou fechar aqui para vocês, vamos falar agora de essa anatomia comparada. Pois não? Você falou que circulação aberta é que ocorre parcialmente no vaso sanguíneo? Então, não. Olha só, existe a circulação, como eu mostrei aqui anteriormente para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Circulação aberta e circulação fechada. A circulação aberta é aquela que ocorre parcialmente no interior de vasos sanguíneos. Ou seja, vai ter um vaso sanguíneo, só que esse vaso sanguíneo ele não vai estar ligado, por exemplo, a um coração. Ele não vai estar ligado a ramificações. Ele é único e, na verdade, ele se ramifica não para o coração, mas sim para uma cavidade, que é onde você tem essa hemolinfa, no caso do inseto, sendo jogada sobre os órgãos. Tá? E aí ela é recolhida para o outro lado. Então, circulação aberta é aquela que ocorre parcialmente no interior de vasos sanguíneos. E circulação fechada é aquela que ocorre totalmente no interior de vasos sanguíneos. Tranquilo? Aí nessa fechada vai ter contato com o coração? Na fechada vai ter coração. Mesmo que esse coração seja um coração rudimentar igual ao dos anelídeos que eu falei, que são em 5 corações do anelídeo, que ele é rudimentar, mas vai apresentar uma estrutura pulsante, né, que no caso dos anelídeos desses 5 corações, e no caso dos cordados são os corações que eu acabei de falar para vocês. Ok, valeu. Tranquilo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilidade? Muito bom. Então faz o seguinte, vou agora disponibilizar para vocês sistema excretor, que é o próximo aqui que a gente vai trabalhar de maneira comparada. Dessa vez eu não esqueci de compartilhar. Enquanto vai aparecendo aí para vocês, eu vou só pegar uma aguinha rápida aqui, só um segundinho. Voltei. Vamos lá, então. Então, fazendo esse comparativo em relação ao sistema excretor, né, essa anatomia comparada, a gente novamente bate de frente com quem? Com difusão. Então, a gente percebe que a difusão acaba sendo o mecanismo, né, mais simples e eficaz para a troca gasosa. Então, quando você tem um organismo, um ser vivo, que não é tão complexo, não é tão evoluído, a melhor maneira para ele poder fazer troca gasosa é exatamente dessa forma, por difusão. Né? A melhor maneira para ele poder fazer processo de respiração é por difusão. Né? E como eu falei anteriormente também, a própria circulação e agora a excreção. Né? O que vai acontecer nesses organismos? Vamos levar em consideração aqui o protozoário. Ele vai estar metabolizando o que ele vai estar se alimentando. Ao metabolizar, ele vai produzir excretas, né, que nós já estudamos, esses excretos, amônia, ácido úrico, né, ureia. Esses excretos, então, se tornam em grande quantidade no interior do organismo. E aí, por um contexto normal físico de difusão, sai da onde está mais concentrado e vai para onde está menos concentrado. Isso vai acontecer também em pluricelulares, como é o caso dos poríferos e dos quinidários. Eles não apresentam uma estrutura de excreção, né, e não apresentam um sistema excretor, né, e o processo de excreção vai se dar por difusão com o ambiente em que eles vivem, já que esses organismos são exclusivamente aquáticos, podem fazer isso, tanto
poríferos quanto quinidários. Tá? Bom, dando continuidade, a gente fala aqui de vacúolo pulsátil. Acho que eu já comentei de vacúolo pulsátil com vocês em algum momento, mas é uma estrutura muito importante também encontrada em organismos unicelulares, de maneira mais específica em protozoários de água doce. Tá? Nesse caso, ele é uma estrutura de excreção porque, para eles, a água vai ser uma substância letal. A água em excesso, para eles, vai ser uma substância letal. Então, o que vai acontecer? Esses organismos, eles vão apresentar, né, vamos levar em consideração a normalidade deles. Eles são hipertônicos em relação ao ambiente em que eles vivem. Então, se eles são hipertônicos em relação ao ambiente em que vivem, a tendência é da água, que é um ambiente hipotônico, o ambiente que ele está vivendo é hipotônico, entrar de maneira significativa. Só que eu estou falando de uma célula de origem animal. Então, não tem uma parede celular para proteger isso aqui. Se a água entrar aqui, vai arrebentar por pressão osmótica. Então, o que o vacúolo pulsátil que você está vendo aqui e aqui, eles vão fazer? Eles, na verdade, vão recolher esse excesso de água que seria prejudicial para o protozoário e joga esse excesso de água para o meio externo. Quando ele joga esse excesso de água para o meio externo, ele também acaba jogando amônia, que é o excreto nitrogenado que normalmente eles produzem. Então, por jogar esse excesso de água, que no caso, como está em excesso, é um excreta, e também por jogar o excreto amônia, que é o excreto nitrogenado que eles estão produzindo, o vacúolo pulsátil ou o vacúolo contrátil é definido como um órgão de excreção, uma estrutura, uma organela de excreção em protozoários de água doce, em protozoários dulcícolas. E aí eu tenho o paramécio, que é um exemplo clássico, e também tem o amebas, como exemplo clássico disso. Tá? E aí a gente já entra numa estrutura propriamente dita de processo excretor, que são as células flama, conhecidas também como solenócitos e conhecidas também como protonefrídeos. Então, protonefrídeo, célula flama ou solenócito significam a mesma coisa, né? Vão caracterizar a mesma coisa. E dessa forma, então, nós vamos identificar a maneira com que ela funciona. Então, o que você vai observar? Essa estrutura, conforme você observa aqui, ó, eu tenho dois canais que correm de maneira paralela no corpo do verme plateuminto, e ligados a esses canais eu tenho vários tipos de células que são as células flama, né, que são essas pontinhas que você está vendo aqui. Aqui está aumentado, né, então você vai ter uma célula flama aqui, vai ter uma outra célula flama aqui e assim por diante. O que acontece? Essas células flama, elas se distendem, né, por entre as células do corpo do organismo. Quando essas células fazem o metabolismo, elas produzem, então, a estrutura de excreta. Esse excreta vai ficar em maior concentração aqui e vai ser jogado aqui no interior da célula flama. Daí vem o nome célula flama. Você vai ter cílios que ficam constantemente flamulando. E esses cílios que ficam constantemente flamulando geram uma circulação que vai fazer com que expulse os sais que estão aqui, ou os excretos, melhor dizendo, que estão aqui, para um ducto coletor. E esse ducto coletor, então, leva isso até um polo excretor para o meio externo. E dessa forma, esse excreto é jogado para o meio externo. Como esses cílios continuam constantemente flamulando, a concentração de excreta aqui sempre vai ser menor do que a concentração de excreta aqui. Então, a tendência dele é sair de onde está mais concentrado e vir para onde está menos concentrado e, dessa forma, ser liberado. E eu estou falando, então, de plateumintos, no caso, planárias, tênias, esquistossoma, essa galera toda vai apresentar o que nós chamamos de protonefrídeo. Tá? Aqui uma parada que remete aí a Marvel, né, o Quarteto Fantástico. Eu tenho ali uma célula flama, né? Alguém está rindo, deve estar achando palhaçada minha, mas eu gosto de fazer isso. Vamos lá. E aqui eu tenho outro tipo de estrutura que já é um pouco mais evoluída, que é o metanefrídeo. O metanefrídeo a gente pode dizer que é quase que um órgão, tá? Que a gente vai encontrar agora em anelídeos. Só um detalhe que eu não falei com vocês. Em nemateumintos, oxiúros, áscaris, lombriga, a estrutura, anota aí porque não tem aqui, a estrutura de excreção vai ser o que nós chamamos de célula H. Tá? A célula H vai ser uma estrutura que também vai se distender de maneira muito similar ao que você observa aqui. Então, você vai ter dois ramos
né, paralelos, desde a cabeça até o final do corpo do organismo, e esses ramos eles vão apresentar a coleta discreta. E ambos os ramos vão desembocar no mesmo orifício, que é um orifício, que é um poro excretor. Então, em nemateumintos, nós vamos ter como estrutura de excreção aquilo que nós chamamos de uma célula H. Recebe esse nome, célula H, que vai fazer esse processo. Tá? Bom, agora sim, falando de metanefrite. Alguma pergunta? Você falou ali, no slide anterior, que a excreta vai da onde está menos concentrada para onde está mais concentrada? Não. Ela vai para onde está mais concentrada. Ela sai de onde está mais concentrada. Né? Se eu falei isso, eu peço perdão. Ela vai sair de onde ela está mais concentrada, o excreta, que está sendo produzido por essas células aqui, e vai então cair no interior da célula-flama, que é onde está menos concentrado. Isso se mantém sempre menos concentrado, por quê? Porque a célula-flama vai estar sempre jogando excreta para o ducto coletor. Então, você sempre tem essa diferença, né? E aí permite que aconteça o processo de difusão. Mas isso daí não tem nada a ver, então, com o negócio da água, não, né? Porque a água acaba indo para onde está mais concentrado, né? Não tem nada a ver, não. Então, a água, se a gente fala de um contexto osmótico, tá? A água vai sair da onde ela vai estar mais concentrada, que no caso é um ambiente hiposmótico, e vai para o ambiente hiperosmótico, certo? Então, em algumas ocasiões, o que acontece é que a água pode acompanhar isso, tá? Porque, entenda, se eu tenho um ambiente que está permitindo um deslocamento de sais, a água acompanha esse deslocamento, né? Porque ela vai estar saindo e acompanhando esses excretos que estão sendo liberados. Então, sempre vai ter um fluxo, sempre vai ter um pouco de água ali, sim, porque sem a água não tem como liberar. Show, então. Valeu. Viu? Bom, no metanefrídeo, o que eu vou observar? Eu já vou observar o metanefrídeo em anelídeos e moluscos. Tá? Então, anelídeos e moluscos vão apresentar metanefrídeos. Tá? E aí você consegue observar aqui, ó, um metanefrídeo com ramificação, com vasos sanguíneos, tá? E aqui um outro metanefrídeo sem vasos sanguíneos. No caso dos anelídeos, é um par de metanefrídeo por anel. Então, por metâmero, por segmento, vai ter um par de metanefrídeos, tá? E aí, como é que vai funcionar isso? O metanefrídeo de um anel, ele sempre retira o excreta do anel anterior. Então, aqui, ó, o metanefrídeo que está aqui, a nefróstoma, que é o local que retira o excreta, está desse lado. O metanefrídeo que está aqui, eu tenho a nefróstoma aqui. O metanefrídeo que estaria aqui, a nefróstoma está aqui. Tá vendo? Então, ele sempre recolhe do anel anterior. E aí, o que vai acontecer? Vai recolher todo o líquido mesenquimático, né? Esse líquido vai cair aqui dentro, vai se dispor por um nefroducto, que é isso que você está vendo aqui, que é totalmente ramificado, onde já começa a acontecer o recolhimento, né? A reabsorção de substâncias importantes, que é aquilo que acontecia lá no néfron. Né? Isso aqui é muito parecido com o néfron, com aquilo que a gente observou. E o que não foi reabsorvido vai cair numa região conhecida como bexiga, tá? E vai ser deslocado até um orifício chamado de nefridióporo, que é por onde vai acontecer a liberação do excreta. Correto? Então é dessa forma que você vai observar aí esse processo acontecendo. Tranquilo? Tranquilo aí? Bom, em moluscos, nós vamos ter apenas um metanefrídeo, que é isso que você está vendo em verde aqui. Ó. Então, o molusco só tem um metanefrídeo, não é igual o anelídeo que vai ter vários. Tá? Em artrópode, nós vamos ter uma variedade. Então, artrópode, insecta, quilópoda e diplópoda, ou seja, insetos, lacraias e gongolos, vão apresentar o que nós chamamos de túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi vão acontecer como? Você vai ter os túbulos de Malpighi vão estar aqui, né? Eles recolhem o excreta desse abdômen, dessa hemocele que está aqui, no caso do inseto,
tá? Joga esse excreta no interior da cavidade intestinal e quando o animal defeca, ele defeca o excreta junto com as fezes. Tá? Então, isso aí seria uma característica de túbulo de Malpighi, estrutura excretora que a gente vai encontrar em insetos, lacraias e gongolos. Tá? Em aracnídeos, nós vamos ter a chamada glândula coxal. Tá? Cada pata vai ter na base essa estrutura que você está vendo aí, tá? Onde essa região aqui ela vai coletar os excretas também da estrutura do abdômen do animal e vai, então, jogar para o meio externo. Então, em aracnídeos, nós temos a glândula coxal. E em artrópodes, nós vamos ter a chamada glândula verde ou glândulas antenais, tá? Que vão também fazer a mesma coisa, recolher os excretas, tá? E jogar esses excretas para o meio externo. Então, no caso de artrópodes, nós vamos ter túbulos de Malpighi em insetos, lacraias e gongolos. Nós vamos ter glândulas coxais em aracnídeos e nós vamos ter glândulas verdes ou antenais em crustáceos. Tá? O próximo slide aqui já começa a falar de rim, né? E isso a gente já trabalhou, já comentei isso com vocês nas outras aulas, quando eu falei de sistema excretor humano. Tá? Campelo, Oi. Você pode repetir quais são o pessoal que tem o túbulo de Malpighi? Quem são os animais que vão apresentar túbulo de Malpighi? Então, artrópoda, né, filoartrópoda, com as seguintes classes. Classe insecta, que são os insetos. A classe quilópoda, se escreve xilópoda com CH. Tá? Quilópoda, que são as lacraias. E a classe diplópoda, que são os gongolos. Né? Gongolo ou piolho de cobra. Embuiá, também o pessoal costuma chamar mais para o sul. Tá? Então, essas são as classes que vão apresentar essa configuração. Entendi. E ali na glândula coxal, eu acho que da onde que vai tirar a excreta? Do abdômen? Bom, na glândula coxal, você observa o seguinte, vamos analisar a aranha aqui. A estrutura, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho até aqui em cima. Não, está no outro slide, não tem problema. O que acontece? Aqui nessa região, que é a região do abdômen e do cefalotórax, né, as patas vão estar saindo do cefalotórax, sempre. Tá? Mas na base de cada uma dessas patas vai ter uma glândula dessa. Então, o líquido, que é o líquido mesenquimático, é o líquido que você vai ter no interior desses animais, ele vai circular tanto do abdômen quanto aqui. Só que quando chega aqui, o que vai acontecer? Ele já vai estar com muito excreto. E aí, na base de cada uma dessas patas, você vai ter essa estrutura que retira esse excreta, mandando para esse dúctido e que vai mandar para orifícios que ficam na base de cada uma dessas patas. Por esse motivo, eles são chamados de glândulas coxais. Entendi, valeu. Valeu? Bom, aqui eu já começaria a falar, isso aqui a gente já viu, que eu já começaria a falar de rim com vocês, tá? E, seguindo aqui a apostila, a gente entra falando de diferenças em processos de reprodução. Né? Então, quando eu falo de reprodução, a gente vai ter aí alguns processos sendo citados. Eu acho que eu tenho um esquema aqui que mostra isso para você também de maneira comparada. Só um segundo, deixa eu tentar achar aqui para poder mostrar para vocês. Só um segundinho. Tem alguma coisa aqui sim. Show de bola. Deixa eu ver se você acompanha mais ou menos o que vocês têm aqui. Mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá. Vou disponibilizar aqui para vocês, então, um outro tipo de... outro esquema aqui,
Então, vamos lá. Como vocês sabem, né, a gente fala, quando fala em reprodução, a gente fala em reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Reprodução agâmica ou reprodução gâmica. Esses dois termos aí, eles são mais recentes, mas a galera começou a botar em desuso porque, por exemplo, quando eu analiso organismos unicelulares, a gente não tem gameta em organismo unicelular, mas eles podem se reproduzir sexuadamente. Então, eu tenho esse tipo de contrapartida aí, por isso que normalmente a gente chama de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, eu posso conceituar como aquela que não apresenta, né, nem troca, nem mistura de material genético. Então, na reprodução assexuada, nós não observamos nem a troca, nem a mistura de material genético. Então, são essas que eu vou falar com vocês agora. Então, nós vamos ter divisão binária, também conhecida como bipartição ou cisciparidade, esporulação, brotamento, gemulação, esquizogonia, fragmentação ou regeneração e também propagação vegetativa. Então, vamos começar com a divisão binária. Divisão binária é o processo que vai estar acontecendo exclusivamente em organismos unicelulares, bactérias e protozoários, tá? Em alguns fungos unicelulares também. E ela basicamente vai ser um processo de mitose que vai estar acontecendo, onde o organismo vai duplicar seu material genético e depois ele vai e se divide. Então, isso é o que a gente caracteriza como uma bipartição ou uma divisão binária, né, que vai configurar, então, a reprodução nesses organismos. É o principal processo de reprodução em organismos unicelulares, reprodução assexuada em organismos unicelulares. Tá? Esporulação. No caso da esporulação, a gente vai observar isso acontecer em organismos de origem bacteriana, né, em bactérias, e a gente também observa isso acontecer em fungos, né, que é a liberação de esporos. Né? Na esporulação que a gente observa em bactéria, normalmente o que acontece é o seguinte: a bactéria ela vai ser exposta, eu já comentei isso com vocês quando eu falei de reino maneira, a bactéria vai ser exposta a uma condição que não é uma condição normal para sobreviver, é uma condição adversa, isso acontece muito com bactérias do gênero Clostridium, que são restritas são anaeróbicas restritas, na presença do oxigênio elas morrem. Né? E aí, o que a gente observa? Nós identificamos que na presença do oxigênio, elas vão formar uma cápsula, um endósporo, por volta de parte do material genético, vão descartar a outra parte e simplesmente vão dessecar. E vão se manter nessa condição durante muito tempo. Isso aqui, por exemplo, é exemplo de um endósporo, né, que vai estar aqui. Aqui está cheio d'água, mas essa estrutura aqui todinha é a parede celular que reduziu, né, que desidratou. E quando novamente tiver um ambiente propício, né, essa estrutura então vai eclodir e vai caracterizar o seu ciclo. E diferente do que acontece, por exemplo, em fungos, que também vai ter esporulação, vai ter também a produção de esporos, só que nós vamos ter uma região, uma estrutura chamada de esporângio, que vai liberar esses esporos, que é o que você está vendo aqui de maneira microscópica. Correto? Então é dessa forma que difere a esporulação. Mas em ambos os casos nós vamos ter a liberação ou formação de esporos. Tá? Brotamento, que é o que acontece de maneira muito significativa em quinidários, que é o caso, por exemplo, aqui dessa hidra, né? Vai formar um broto, vai acontecer em animais, vai formar um broto, esse broto vai se desenvolver, depois ele se desloca daqui e cresce independentemente, é o que você vê nessa foto aqui. Isso acontece também em poríferos, só para você ter ideia, né? Isso aqui, ó, é uma esponja que é um broto que se desenvolveu, aqui eu tenho outro pequenininho embaixo, ó, se desenvolvendo, que não se desloca. Né? Ele pode se deslocar ou não, no caso de porífero, ele pode se deslocar ou não. Tá? E existe um caso clássico aqui, que é o caso das leveduras, né? Que é o fermento biológico, que também vai se reproduzir por brotamento. Cada pontinho desse, numa coloração um pouco mais diferenciada, um verde claro, né? Isso aqui é um broto que está surgindo na reprodução unicelular dessa levedura. Tá? Gemulação, que é algo assim muito específico. O processo de gemulação é um processo de reprodução assim, muito específico que vai acontecer em
poríferos de água doce, tá? Poríferos dulcícolas, onde você vai perceber que, como o porífero é de água doce, ele sofre muito com a sazonalidade, né? Isso quer dizer que esse porífero, quando o ambiente seca, como está passando aqui, que a gente está passando agora, ele fica exposto a ambiente seco e a tendência, então, ele é secar e morrer. Só que antes de fazer isso, ele vai, numa região bem pequenininha, microscópica, ele vai manter amebócitos, também chamados de arqueócitos, que é um grupo de células específicas de porífera que tem como característica se diferenciar em qualquer outro tipo de célula do porífero. Tá? As espículas, que são as estruturas do porífero que tem como função dar forma ao esqueleto, vai formar, então, uma cápsula. Tá? E essa cápsula vai ser hermeticamente fechada, formando uma gêmula e mantendo essa região interna aqui hidratada, tá? Mantendo essas células vivas. E isso vai ficar em todo o período de seca. Ao longo de todo o período da seca vai acontecer isso. Quando esse organismo, quando essa estrutura, né, que é microscópica, o porífero que formava aí, que formou ele, já foi embora, nem existe mais. Mas depois de alguns meses, quando ele volta a receber água no ambiente, essa estrutura eclode e esses amebócitos que são indiferenciados começam a dar origem a todos os outros tipos de células do porífero, dando origem a um novo porífero. Então, isso vai acontecer em poríferos de água doce, essa formação da gêmula, e é característico e recebe o nome de gemulação. Tranquilo? Beleza. Na próxima aula, eu continuo falando dos outros tipos, que faltam 2 minutos para terminar a aula, só que eu tenho que disponibilizar a chamada para vocês. Tá? Então, eu vou disponibilizar a chamada ali, e aí, vou até fechar aqui, vocês podem ir papar, só que daqui, pelo menos, eu vou deixar uns 5 minutinhos a chamada para vocês poderem responder, tá bom? E, dessa forma, até semana que vem, ou melhor, semana que vem.